A gente abre esta edição falando do caos na fronteira sul. Desde o início do governo Biden, a travessia de imigrantes do México para o território americano vem batendo recorde em escala histórica. Em ano de eleição, essa crise representa uma tremenda dor de cabeça para o democrata, que vai tentar um segundo mandato presidencial. Mais de 2/3 dos eleitores desaprovam a atual política migratória de Joe Biden. Mas o que está motivando essa migração recorde na fronteira sul? A repórter Carla Marinho foi atrás dessa resposta. O número de pessoas cruzando a fronteira sul vem crescendo assustadoramente. Já são, em média, 10 mil imigrantes entrando por dia nos Estados Unidos. Só em dezembro do ano passado, os agentes capturaram mais de 300 mil pessoas entrando ilegalmente no território americano, o índice mais alto em 2 décadas. Os especialistas explicam que são vários os motivos que impulsionam essa disparada na taxa de imigração, que vão desde o aumento de conflitos no mundo, crise econômica, fome, pobreza, guerras, até a esperança de que o governo democrata fosse mais conivente com a abertura da fronteira. Numa análise mais profunda, analistas chegaram a 3 razões principais que mais pesaram no aumento das travessias. A primeira foi resultado do Covid-19, que fechou as fronteiras e represou o número de imigrantes. Em 2021, com a reabertura dos portões e a suspensão das restrições da pandemia, houve um estouro de imigrantes de países em crise ou em guerra. Houve um deslocamento mundial nunca visto antes. Para vocês terem uma ideia, em 2017, 310 mil pessoas tentaram cruzar a fronteira. Agora, no ano de 2023, foram mais de 3 milhões, ou seja, teve um aumento aí de mais de 10 vezes a quantidade de pessoas tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos nesses últimos anos. Vale lembrar que essa é uma tendência internacional e são vários os países que estão sofrendo com esse movimento migratório. A população ela migra em busca de um país onde eles tenham tranquilidade e oportunidades. Os Estados Unidos é um dos países que mais oferecem oportunidades e principalmente para os latino-americanos. A segunda, a mudança do governo Trump para Biden. O ex-presidente era sinônimo de linha dura e radical contra os imigrantes. Já Biden foi o oposto. Ele acabou com as políticas anti-imigração extremas, reduziu as deportações e os imigrantes puderam esperar o processo de asilo em liberdade no país. Para se distanciar do Trump, o que o Biden fez? Ele assumiu um discurso extremado no outro ponto. Então, houve uma percepção pública da sociedade, em especial das pessoas em nível internacional, de que as fronteiras seriam completamente abertas, como sendo uma ideia de antagonismo. No entanto, a política de Trump ela é diferenciada. Trump ele procura mais preservar a identidade dos Estados Unidos e do americano, e por questões ideológicas ele tem medidas anti-imigratórias. A terceira, a falta de uma reforma migratória no Congresso americano que possa focar no cenário atual. Há mais de 30 anos que as políticas não são revistas e atualizadas, o que continua permitindo o caos na fronteira sul. Uma reforma imigratória mais abrangente é essencial nesse momento, em especial porque todos os países do mundo hoje competem pelas mentes mais brilhantes e os Estados Unidos ele se formou atraindo profissionais qualificados desde ao longo de sua história. A USCIS ela é um órgão do governo americano que tem uma limitação financeira e uma limitação de pessoal. Então esses profissionais que poderiam estar analisando vistos de possíveis investidores ou profissionais qualificados estão tendo que acompanhar pedidos de asilo, pedidos fronteiriços. E em ano de eleição, o tema virou arma política. Democratas e republicanos querem tirar proveito da situação e não aprovam medidas importantes para tentar frear a crise. Essa crise migratória ela pode ser bastante relevante na corrida presidencial, pois apesar de não ser um tema tão importante quanto economia, saúde e educação, ela é um tema sempre presente na política americana e que abre espaço para bastante propaganda política. Então, principalmente se tivermos uma eleição acirrada, como foi a anterior, entre Trump e Biden, ela pode ser sim bastante decisiva. Hoje, mais de 14% da população dos Estados Unidos é formada por imigrantes. São cerca de 45 milhões de pessoas. Desse total, acredita-se que 10 milhões sejam indocumentados. Acredito que esse vai ser um dos tópicos centrais das eleições. Isso vai ser discutido de uma forma intensa, mas eu não tenho expectativas de uma reforma considerável nos próximos anos.